A paz do Senhor, queridos. Bom dia. Shalom para o seu coração. Louvado seja Deus por mais uma manhã. Hoje, dia 19 de agosto de 2020. Meu Deus, como o ano tem passado rápido. Deixa eu dizer para você, hoje é véspera de feriado, não é? Amanhã é dia 20 de agosto, dia de comemoração do aniversário da nossa cidade. Então hoje é véspera de feriado, amanhã é dia de alguns descansar, alguns trabalhar mais, mas assim, queria que você pudesse estar celebrando junto conosco aí. Amanhã é dia do aniversário da nossa cidade, então vamos celebrar juntos. Se Deus assim permitir, hoje pelo menos amanheceu sem chuva, se Deus assim permitir e amanhã esteja estável, nós vamos subir no monte, não é? Só não estamos subindo no monte porque os dias têm estado bem chuvosos, graças a Deus, mas se Deus permitir, primeiramente, se Deus permitir e amanhã não estiver chovendo, vamos para cima do monte às 7 horas da manhã, tá bom? E aí você nos recebe aí em sua casa. Eu sei que amanhã deve estar muito frio, os termômetros estão prometendo ter o maior frio do ano essa semana, então se prepare. Então tire as cobertas do guarda-roupa, tire as roupas de frio, porque a promessa é grande. Mas se o tempo estiver estável, amanhã cedo nós estaremos lá em cima do monte para orar. Hoje é o 5º dia de um propósito que fizemos de 7 dias, tá bom? Quinta-feira passada, sexta, segunda, terça e hoje quarta. 5º dia, estamos orando e falando sobre fé. Fé, firme na fé, você está firme na fé, inabalável, você está firme. Queria que você colocasse um propósito, coloca um propósito aí a respeito de fé. Pastor, eu preciso triplicar as vendas da minha empresa. Coloca o propósito. Pastor, eu preciso de um emprego. Porta vai se abrir sobre a sua vida. Depende da sua fé. Precisamos crer. Precisamos estar firmes na fé. Coloca o propósito aí. Pastor, eu preciso de uma cura. Vamos exercitar juntos a fé, tá bom? Eu quero que você exercite comigo a fé. A fé, ela precisa ser exercitada, precisa ser motivada, e nós vamos fazer isso hoje mais uma vez, tá bom? Eu queria que você colocasse um propósito, coloca aí um propósito no seu coração e também dá um bom dia, faz um comentário aí a respeito de fé. Se você lembra de um versículo de fé, coloca aí no comentário, e eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo aí, compartilha no teu Facebook, não lhe custa nada, tá bom? Compartilhe aí para que outras pessoas possam ser abençoadas. Muito bem, eu quero trazer uma palavra ao seu coração e nós vamos direto à palavra hoje e daqui a pouco eu vou orar por você. Não esqueci de orar não, tá bom? Mas eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração hoje a respeito de fé, mais uma vez, tá bom? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Você escutou? Se não escutou, eu vou ler mais uma vez para você. Pastor, por que você repete? A dinâmica da repetição, ela assimila um pouquinho, né, uma didática para que a pessoa possa assimilar um pouquinho mais o texto, ou seja, isso possa ficar mais firme, o aprendizado. Estejam vigilantes. Com relação à fé, eu preciso vigiar. Eu preciso entender que se eu não vigiar, uma das setas do inimigo é destruir a minha fé. Porque a fé é como colunas que sustentam uma casa. Se você destruir as colunas, a casa inteira vai ruir por terra, vai se desmoronar. Eu preciso manter as colunas intactas. A fé precisa, estar intacta na minha vida, precisa permanecer firme, como diz o texto. Precisa permanecer firme, porque se a fé não permanecer firme na minha vida,
e o inimigo das nossas almas conseguir atingir a fé minha, automaticamente vai ser destruído tudo na minha vida. Paulo já vai dizer a Timóteo, o seu discípulo, Paulo vai dizer a Timóteo assim, de que nos últimos dias sobrevirão muitos que abandonará a sua fé. Que coisa absurda, não é? O abandonar a fé é praticamente abandonar a Cristo. Olha o que diz, Paulo diz a Timóteo, escrevendo uma carta a Timóteo, e Paulo vai dizer, ei Timóteo, nos últimos dias sobrevirá que muitos abandonarão a sua fé. Apostasia, final do tempo, muitos vão negar a sua fé. Caminharam, persistiram por muito tempo, mas no final dos tempos vão abandonar a sua fé. Misericórdia! Eu queria que você recebesse a palavra de Paulo também, aqui à igreja que estava em Corinto, e Paulo escreve à igreja que estava em Corinto exatamente assim: estejam vigilantes, vigia a todo tempo, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam muito fortes. Amém? Esta é uma palavra que precisa estar em seu coração, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho fé, pastor. Por isso que nós temos falado muito a respeito de fé nesses dias, porque nem sempre as pessoas têm uma fé, e essa fé vai ser a fé para sempre. Às vezes as pessoas vão negar a sua fé, às vezes a fé que a pessoa tem ainda não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa, às vezes é uma fé, que não consiste naquilo que agrada o coração do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus. Então qual é a tua fé? Veja só, eu estava lendo aqui em Lucas, analisa para você ver, na parábola do semeador, uma parábola extraordinária, traz ali todo um ensinamento para nós. Mas olha o que eu estava vendo, na parábola do semeador, existe um tipo de fé temporária, uma fé que é por um tempo e logo ela se dissipa. É um tipo de fé que eu não posso ter esse tipo de fé. Olha o que diz lá na palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 11. Esta fé, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E aí vai falar sobre sementes que foram depositadas em vários tipos de solos. Vamos ver. Os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem a palavra, pois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqueles que recebem a palavra e deixam à beira do caminho, vem o inimigo, pega a palavra, para que eles não creiam e assim sejam salvos. O inimigo quer roubar a palavra, o inimigo quer destruir a sua fé. Veja isso. O segundo exemplo é o da semente que cai à pedra. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Olha que coisa curiosa. Aqueles que recebem a palavra, recebem, mas o seu coração está preso, o seu coração está endurecido. A semente cai, ela não vai criar raiz, e eles vão crer por um momento. Você já creu em alguma coisa por um momento? Então você está comparado a essa semente que cai sobre a rocha, mas ela não pode aprofundar as suas raízes e vai crer por um momento. Muitas pessoas creem por um momento. Por um momento elas creem em Jesus, por um momento elas creem na ceia, por um momento elas creem e elas vêm na igreja, por um momento elas creem e elas se submetem, mas logo passa.
Você não pode crer por um momento. A tua fé precisa ser constante. O outro tipo é aquele que cai em meio aos espinhos e aí ela não pode frutificar. Ela está sufocada, ela não tem lugar, ela não alcança, sabe, fecundação. E o quarto tipo dessa parábola é aquela semente que cai em terra boa. E aí eu preciso trazer você novamente a ilustração que eu dei no começo da semana, a respeito da semente do grão de mostarda, que ela cai na terra boa e é uma pequena semente, mas quando ela ligada à terra boa, ela vai germinar e vai tornar uma grande árvore e vai frutificar. Muito bem, a semente ela precisa cair em terra boa para que ela possa germinar e ela venha a ser, ela venha a ser uma fé solidificada, uma fé verdadeira, uma fé, sabe, consolidada no Senhor. A minha fé precisa ser consolidada no Senhor. Muito bem, eu falei para você hoje de se manter firme, vigilante. A tua fé não pode ser abalada. Eu falei para você hoje de que Paulo já advertiu que nos últimos dias muitos vão entregar a sua fé. Estou falando para você hoje que existe um tipo de fé temporária, passageira. Creem por um tempo. E existe, Tiago vai dizer, que existe até um tipo de fé dos demônios. Misery help, não é? Irmão, um tipo de fé dos demônios. Tiago vai falar com relação a uma fé em que é morta, é a fé sem obras. Ontem nós estávamos aqui com vários estudando o EFL, curso maravilhoso, curso de maturidade, e eu falava para eles com relação a um tipo de fé dentro da igreja, que é um tipo de fé a mais destrutiva, sabe, é a fé sem atitude, é a fé, sabe, passiva, é a fé que não toma atitude diante de nada, é a fé que só espera, é a fé do braço cruzado. Sabe, se Deus quiser, vai vir, vai acontecer. Irmão, a tua fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé certamente que gera atitudes, tá bom? Eu falava sobre isso e Tiago vai falar com relação à fé, sabe, que é morta, é a fé sem atitude, é a fé sem obras, tá bom? E eu encerro falando para você agora, porque você precisa tomar um café. E a minha esposa já me ligou, dizendo que eu tenho que levar pó de café para fazer aquele cafezinho esperto hoje. Vamos tomar um café lá em casa? Passa lá, pão com manteiga e café todo dia em casa. Se você passar, é certeza, tá bom? Eu quero compartilhar esse último exemplo para você e eu encerro aqui. Está lá em Hebreus, na galeria de fé, da fé, os homens, sabe, da fé, que a própria Bíblia vai mencionar exemplos de fé, está lá no capítulo 11 de Hebreus, e eu vou ver ali uma fé interessante. Eu lhe dei um exemplo de uma fé que ela passa rapidinho, ou seja, como está lá na semeadura, creem por um tempo, logo deixam de crer, está lá em Lucas. Mas existe aqui, e essa fé é a fé dos nossos patriarcas, eles creram e não receberam, mesmo assim permaneceram crendo. Que fé é essa? Que impressionante fé é essa? Tiveram uma fé capaz de crer, mesmo não recebendo, continuaram crendo. Hebreus capítulo 11, versículo 38, diz: homens dos quais o mundo não era digno. A tua fé tem que lhe tornar como esses da galeria de fé. Homens que o mundo, sabe, não é digno de ter. A fé é tão impressionante que o próprio Senhor vai elogiar a sua fé. O texto, no versículo 39, vai dizer: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a sua promessa. Porque a promessa era Cristo. A promessa em que o Senhor faria múltipla a sua semente se cumprirá em Cristo. Em Cristo, obviamente, eles não alcançaram ali, no tempo real, a sua promessa, mas não deixaram de crer. Não importa se você já recebeu ou vai receber. O que importa na linha da fé é que você não deixe
de crer. Não pare de crer. Não seja como a semente que é colocada sobre a rocha e ela, passando um pouco de tempo, por ela não ter profundidade de raiz, ela seca, ela morre. Não pode ter uma fé morta que não tem atitude. Você também não pode entregar a tua fé. Como Paulo diz, nos últimos dias muitos entregarão a sua fé. A tua fé, independente de receber ou não receber, melhor é se recebermos, melhor é se nós alcançarmos o propósito, mas acima de qualquer coisa, a fé salvadora é a fé que, independente de recebermos coisas neste mundo, eu permanecerei crendo até o fim. Amém? Recebe essa palavra no teu coração, meu querido irmão, recebe. E eu quero orar com você agora. O tempo passa muito rápido, sabe, é gostoso a gente falar da palavra de Deus, mas é impressionante. Parece que o relógio ele trabalha contra a gente quando a gente está falando da palavra de Deus, porque a vontade é falar 2 horas. Ontem nós começamos falando de um curso e quando eu vi, as horas se passaram, as horas, tá bom? Então assim, irmãos, a coisa mais gostosa do mundo é você ter uma fé que ainda que você não receba, ela não é mexida, ela não é tocada, ela permanece firme. Hoje eu deixo esse exemplo para você. Permanece firme na sua fé, tá bom? Permanece firme, constante na sua fé. Eu li para você aqui hoje a respeito da fé, Paulo dizendo a respeito da fé, eu preciso permanecer firme. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, permanece firme. O tempo já fechou de novo, irmãos. Eu vim para cá, solzão estava saindo e o tempo fechou. Glória a Deus. Chuva para nós, sinal de bênção. Sinal de bênção, vamos orar sobre a sua vida também? Eu quero orar. Coloca aí o propósito, coloca aí o desejo. Eu oro para encerrarmos. Pai querido, Deus eterno, eu quero aqui tributar, ó Deus, a minha alegria por eu ter uma fé verdadeira. Se tem uma coisa no meu coração que é firme, é a minha fé, é a minha confiança, é a minha esperança no Senhor. Arai soltou brachai, ramastu itei bralabaramachai. Pai, se tem uma coisa que eu me alegro, é de poder confiar em Ti, esperar em Ti, depositar a minha confiança em Ti. Senhor, eu quero que a vida dos meus irmãos também seja da mesma forma. Fé verdadeira, fé firme, fé consolidada no Senhor. Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, profetizo que toda bênção, Senhor, necessária virá, tudo aquilo que nós precisamos virá sobre as nossas vidas, como a Tua palavra diz, que certamente o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. O Deus que começou a obra também é fiel para completá-la em nossa vida. Mas independente de recebermos, independente de sermos supridos, ó Deus, nas nossas necessidades, eu permanecerei firme, inabalável no Senhor. Ah, Senhor, ainda que a figueira não floresça, mas eu permanecerei firme no Senhor. Esta, ó Deus, é a palavra de hoje, que alcance o coração dos meus irmãos, as famílias, os lares, as empresas, os sonhos, os projetos, e que nada venha abalar a nossa fé, em o nome de Jesus. Amém? Um abraço, minha mãe, meu cunhadão tá aí. Um abraço, Bia, Daça, Jéssica, Diogo, Marcelo e Léo. Rapaz, quanta gente boa, né? Gisele, Ney Santos, Kelly, uma galera top aí, muito mais que eu não consegui identificar aqui. Mas que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana ainda. Amanhã, aniversário da nossa cidade. Se não estiver chovendo, nós estamos em cima do morro. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.